Essa mulher idosa foi assediada e ameaçada por seu vizinho rico, de família influente. Quando ela chamou a polícia, o oficial riu na sua cara. Mas quando eles viram uma foto e descobriram quem era seu filho, ficaram pálidos. Ashley arrumou tudo o que precisava para ir para sua casa, na costa. Roupas, remédios e sementes para o jardim, que cultivava com apreço. Ela não podia esquecer seu gato Tom e preparou sua caixa de transporte. O gatinho podia sentir a ansiedade de sua dona para a viagem e a seguia pela casa enquanto ela organizava as coisas. Ashley passaria uma semana na praia. Ela estava ansiosa para caminhar na areia, ver as gaivotas e os recifes de corais. Ela também queria trabalhar em seu jardim que não visitava há um tempo. Foi há 7 anos atrás, após a morte de seu filho John em um terrível acidente de carro, que ela comprou a casa onde estava atualmente, no subúrbio da cidade grande. Ela tentava dominar os seus pensamentos e sentimentos após a perda. Ashley considerava o filho um verdadeiro herói. Ele serviu 2 vezes no Iraque. Ela guardava suas medalhas e outras recordações em uma gaveta ao lado de sua cama. Ela chorou por meses, a fio, gastando todas as suas lágrimas até compreender que seu filho não fazia mais parte deste plano. Há 20 anos atrás, Ashley já havia passado por um trauma, quando perdeu o marido para um ataque do coração. Mas naquela época, ela tinha que cuidar do ainda pequeno John e ele se tornou a prioridade na sua vida. Por grande parte de sua vida, Ashley foi professora de história e ela amava seu trabalho. Ela achou que a aposentadoria significaria uma grande mudança em sua vida. Mas foi a morte de seu filho que dividiu sua realidade em antes e depois do acidente. Uma das coisas que impedia Ashley de cair numa depressão profunda era cuidar de seu jardim, na sua casa de praia, perto do mar. Um hábito que parecia incomodar alguns vizinhos. Essas pessoas não entendiam por que uma mulher de sua idade teria uma casa na praia. Eles até insinuaram que seu luto a impedia de pensar direito. Para elas, Ashley lançava um pequeno sorriso, não lhes devia satisfação. Ela nunca se arrependera de comprar aquela casa. A terra não era das melhores, mas o terreno era plano e ela queria cobri-lo de cores e perfumes. Antes ela não sabia muito sobre flores, mas após a perda, ela começou a estudar sobre plantas, tornando-se um hobby cujo ela sabia muita coisa. Ela e Tom pegaram um ônibus, pois ela tinha 70 anos e não dirigia mais. O gato estava surpreendentemente confortável em sua caixinha e Ashley estava feliz que dentro de 1 hora estaria com as flores do seu jardim. O tempo passou rápido e logo a mulher e o gatinho estavam em sua segunda casa, mas a favorita. A casa ficava em uma rua quieta e com árvores, apenas a 3 quadras da praia. Porém, quando ela entrou pelo portão, congelou ao ver a cena. O que havia acontecido ali? Quem poderia ter feito isso a seres indefesos? Ela não entendia o que estava vendo. Ela colocou a caixa de Tom e suas malas no chão e começou a chorar. Sentia suas bochechas vermelhas de raiva. Alguém tinha transformado seu jardim em uma pilha de lixo. Seu oásis de cores e perfumes estavam cobertos de latas, garrafas, sacolas e bitucas de cigarro. Ashley nunca tinha encontrado seu jardim assim. Apesar de não haver mais ninguém lá, ela começou a procurar pelos culpados no bairro. Havia uma fila de carros logo ao lado. Música alta vinha da casa. Será que tinham algo a ver com a destruição de seu jardim? Ashley achou melhor não tirar conclusões, pois não havia pegado ninguém no flagra. Ela pegou suas coisas e entrou em sua casa. Foi para a cozinha, seu lugar favorito pela vista do jardim, e se acalmou. Com uma xícara de chá em mãos, ela tentava entender por que fizeram isso. Para ela, não fazia sentido que alguém tivesse feito aquilo enquanto voltava da praia aleatoriamente. Parecia algo pessoal. Enquanto pensava, ela ouvia a música alta vindo do vizinho. Com dor de cabeça, ela fechou todas as janelas e cortinas. Para se distrair, foi limpar a casa e funcionou. Ela nem notou quando a noite já havia chegado. A festa ao lado parecia longe de acabar e ficava cada vez mais alta a cada minuto.
Era claro que ela não conseguiria dormir aquela noite. O som pareceu trocar de máquina, pois aumentou ainda mais. O boom do alto-falante sacudia suas paredes, deixando Tom muito assustado, que se escondeu embaixo da cama e não saía nem para comer. Ashley entendeu que se ela não fizesse nada, teria uma noite infernal. Ela juntou coragem, se vestiu e foi até o portão do vizinho. Eles cantavam alto lá dentro, então não ouviam. Ela bateu, apertou a campainha inúmeras vezes. Mas nada. Ashley se manteve firme e após cerca de 15 minutos, uma mulher de 25 anos apareceu no portão com um copo na mão. "Oi, posso ajudar?" a mulher perguntou. Ashley tomou fôlego e decidiu não ser rude, dizendo: "Olá, eu sou a vizinha e queria pedir que baixasse o volume. Está assustando meu gato." A mulher sorriu, tomou um gole do que havia no copo e perguntou: "Mas por quê? Estou dando uma festa na minha casa, estamos celebrando. Eu tenho o direito de ouvir música, né?" Ashley suspirou olhando para a garota. Ela estava bêbada e não teria sentido discutir com ela. Se ela não respeitava o fato de que uma mulher idosa era sua vizinha, não havia muito o que esperar dela. Ashley confirmou com a cabeça e foi para sua casa. Ela teria que tomar pílulas para dormir. Agora ela sabia que os vizinhos eram irresponsáveis o suficiente para terem feito aquilo em seu jardim. O dia seguinte foi um pesadelo. Ela estava com dores de cabeça e sua pressão estava mais alta que o normal. Pelo menos a festa havia acabado e Tom estava menos assustado, agora confortavelmente em seu colo. Naquele dia, ela estava ansiosa, olhando constantemente para o relógio. Quando o sol começou a se pôr, a música novamente começou e parecia ainda mais alta que no dia anterior. Novamente, Tom estava estressado e com medo, se escondendo embaixo da cama. Ela acreditava que os vizinhos faziam isso de propósito, como uma afronta. Parecia realmente que a festa acontecia em sua sala. Mais uma noite daquela, ela ficaria louca. Ela pegou o telefone e decidiu ligar para a polícia. Ela estava um pouco envergonhada de não resolver o problema sozinha, mas sabia que os vizinhos não a escutaram e pensou que a polícia poderia ajudá-la. Do outro lado da linha, o oficial pediu que ela se acalmasse, pois estava claramente agitada com a situação, e informou que um oficial já estava a caminho de sua casa. Porém, o policial demorou mais de 1 hora para chegar. E quando ele chegou, o som da festa estava tão baixo que mal se ouvia na rua. O policial pegou depoimentos de todos os envolvidos e Ashley ficou furiosa quando o policial disse que os vizinhos afirmaram que não tinham aumentado o som e mais ninguém tinha se queixado. A mesma mulher que conversou com a idosa no dia anterior disse que tudo era obra de sua mente, invenção. Ashley ficou com o rosto vermelho e não sabia como argumentar contra as acusações. O policial a alertou dizendo que falsa acusação era crime e ela poderia ser presa. O policial a olhava com um olhar de desprezo e a idosa não acreditava que estava passando por aquilo. Toda aquela situação serviu para descobrir que o nome de sua vizinha era Chloe Sherman, filha de um conhecido empresário. Ela tinha certeza que a vizinha estava a atormentando de propósito, pois 10 minutos depois que o policial saiu, a casa do lado voltou com a música alta. Ashley ligou para a polícia de novo, pedindo para virem imediatamente, pois ela ia enlouquecer com a música. Ela não sabia como os vizinhos estavam monitorando a situação, mas novamente quando os policiais chegaram, a festa estava com um volume quase inaudível. O oficial disse a Ashley que ele já tinha informado sobre a falsa alegação e que aquilo era uma infração, já que a polícia precisava estar em outros lugares. Ashley afirmou que eles baixavam o som com a chegada da polícia, mas Chloe negou, afirmando que a idosa estava alucinando. O policial então notificou a velha senhora e a alertou para não chamá-los mais, pois as consequências seriam severas. No dia seguinte, Ashley estava exausta. Queria evitar problemas com as autoridades e não queria ser vista como mentirosa, ainda mais quando era uma vítima. Ao meio-dia, ela preparava algo para comer, quando ouviu a campainha. Ao abrir, viu um homem com 20 e poucos anos, com um olhar arrogante e uma cerveja em mãos. "Está tudo bem?"
Ashley perguntou e ouviu. Oi, eu sou o Léo, namorado da Chloe. Eu quero entender qual foi o barulho que a senhora ouviu ontem. A mulher notou o tom de ameaça na voz do homem e queria evitar confusões. Então apenas disse que mal tinha dormido naquela noite e que chamaria a polícia se o barulho continuasse. O homem riu e disse que sentia muito, mas que todos na festa tiveram um semestre difícil na faculdade e estavam ali para aproveitar as férias. Nós somos jovens e é isso que fazemos, mas aparentemente isso incomoda uma velhota que nem lembra o que é ser jovem, não é? Disse Léo. Ashley se recusava a acreditar que estava ouvindo aquilo em sua própria casa. Mas a situação iria piorar. Veja, você devia saber melhor sobre a polícia daqui. O pai da minha namorada é o Sr. Sherman, o empresário que é dono de quase toda a cidade. Ninguém vai confrontar a filha dele. Foi então que a voz do homem ficou ainda mais ameaçadora. O mesmo não pode ser dito de você, senhora. Então, se quer paz e tranquilidade, ache um asilo e não uma cidade litorânea. A idosa se encolheu com as palavras do homem. Léo tomou o último gole de cerveja, amassou a lata nas mãos e jogou no jardim da idosa. E esse lixo de quintal, você nem cuida da sua casa, disse ele, ríspido. Ashley nunca havia passado por aquilo. Tudo que ela queria era passar pelo luto de seu filho e marido cuidando de suas flores. Ela sentia um turbilhão de emoções ruins. Agora ela era considerada sênior e uma mentirosa pela polícia e fora ameaçada em sua própria casa. Mais tarde naquele dia, quando a música alta começou, ela chorou e acariciou seu gato novamente assustado, sentindo as batidas do alto-falante em seu estômago. Ela não teve coragem de chamar a polícia. No outro dia, ela se sentia doente, sua cabeça latejava e seu rosto despejava tristeza. Sem outra opção, ela reuniu coragem e chamou um táxi para ir até a delegacia. Chegando lá, ela tinha medo que ninguém a levasse a sério e que ela já fosse conhecida como a velha louca da cidade. Ela se sentia nervosa e foi tomar uma água. Quando se baixou em direção ao bebedouro, suas coisas caíram ao chão. Celular, chaves, carteiras e uma foto de seu filho. Junto a ela estava a medalha de honra que ele havia ganhado no Iraque. A situação se tornou ainda mais embaraçosa e Ashley tentou pegar rapidamente tudo do chão. Naquele momento, o chefe do departamento se abaixou para ajudar a senhora. Por que ninguém está ajudando? Ele gritou e os oficiais foram em sua direção ajudar a idosa. Obrigado, mas pode deixar, eu sou desastrada mesmo. Ashley disse, não precisa se desculpar, é nosso dever ajudar e... De repente, o homem ficou mudo. Ele estava parado, olhando a foto do filho de Ashley e sua medalha. Onde conseguiu isso? Perguntou o oficial sobre a foto e a medalha. Esse é meu filho, John. Já faz 7 anos que ele faleceu. O chefe levou a idosa até seu escritório e lhe ofereceu um café quente. Ele se apresentou como Howard Slow e disse que ele não conseguia acreditar no que tinha visto. Ashley parecia confusa, então Howard lhe contou sua história. Ele e John haviam servido juntos no exército, na base americana em Bagdá durante a guerra. Os dois lutaram lado a lado, desviando de balas, mísseis e bombas. Eles se apoiavam um no outro para sobreviver e continuar a sua missão. Na guerra havia dias sem batalha, mas não havia dias fáceis. Por isso, eles se agarravam às amizades que faziam. Em um episódio que o chefe nunca esqueceria, o grupo ao qual ele e John pertenciam estavam cercados por inimigos. Um inimigo chegou sorrateiramente por trás e mirava em Howard, através de seu peito. Mas antes que pudesse atirar, John se jogou em cima de Howard, salvando sua vida. Um momento crucial decidido em segundos. Quando foram dispensados do exército, os amigos tomaram caminhos diferentes, ao ponto que o contato entre eles se tornou cada vez mais raro, até que cessou. Era só agora, anos depois, que Howard cruzava novamente o caminho de John de uma maneira imprevisível. Agora ele entendia o porquê de nunca mais ter ouvido falar do amigo e estava triste com a notícia. Mas com a mãe de John na delegacia, ele se via na obrigação de ajudá-la por respeito por ela e pela memória de seu antigo amigo.
Ashley descreveu em detalhes tudo o que aconteceu entre ela, Chloe e Léo. Ela contou sobre o lixo no jardim, a música alta e as ameaças que sofreu. Com um plano em sua mente, Howard disse à idosa o que fazer. Nos 2 dias seguintes, a vizinha e seus amigos continuaram com a música ensurdecedora. E dessa vez, Ashley ligou diretamente para o chefe de polícia, que foi até o local em um carro comum, sem ser o da polícia. Quando chegou ao local, pôde confirmar que o som era de fato insuportável. Usando o celular, ele filmou o espaço reverberando com o som, o gato assustado e a idosa que estava sofrendo com o estresse. Então, o oficial usou um medidor de decibéis para verificar o volume da música que ia para a casa de Ashley. Com grande sorte, eles conseguiram filmar o momento exato em que Léo e outros rapazes jogaram um enorme saco de lixo no quintal de Ashley. Mas nada disso se compararia ao que aconteceria a seguir. Howard sabia que a música alta não garantiria uma pena alta. Então, ele queria tentar gravar os meninos ameaçando Ashley. Para fazer isso, ele se escondeu em seu carro enquanto Ashley tocou a campainha para pedir novamente que eles baixassem o volume. Quando Chloe apareceu na porta, o namorado estava com ela, os dois bêbados. Do carro, Howard não conseguia ouvir o que era dito, mas sabia que a discussão estava ficando pesada. Chloe empurrou Ashley, que quase caiu, e Léo então jogou sua bebida na mulher idosa. Naquele momento, Howard saiu do carro e mostrou seu distintivo. Chloe, não entendendo muito bem o que estava acontecendo devido ao nível alcoólico de seu sangue, disse: "Você chegou, finalmente. Acho que meu pai subornar vocês é uma coisa boa, hein?" Howard informou a moça que estava errada. Ele estava lá para prender ela e o namorado por terem agredido uma idosa. Chloe riu e disse: "Você sabe quem eu sou? Ligue para meu pai e ele vai cuidar de tudo." Howard confirmou que de fato o pai dela receberia uma ligação, já que a própria filha confirmou que ele pagava propina aos policiais, algo que seria investigado a fundo. Chloe e Léo foram algemados na frente de todos os convidados e foram levados até a delegacia. Alguns meses depois, a investigação sobre Sherman começou e ele foi chamado para um depoimento. A investigação rendeu uma acusação contra Sherman por corrupção e por superfaturar inúmeras obras na cidade. O processo ainda está em andamento e o escândalo arruinou a reputação da família na região. Léo e Chloe perderam o processo contra Ashley devido às provas e à palavra do chefe do departamento, Howard. Ambos tiveram que pagar o valor de $60 mil à idosa, em adição ao serviço comunitário recolhendo lixo. Eles passaram as próximas 3 férias da faculdade limpando a cidade. Ashley não sabia se eles aprenderiam uma lição, mas ela se sentia melhor, pois estava em paz e seu jardim voltou a ser o mais lindo e bem cuidado da cidade. Se gostou dessa história, não esqueça de deixar o like e compartilhar com amigos e família. Adoramos saber o que você achou. Deixe aqui um comentário. Eu te espero na próxima história. Até lá. Tchau!